Olá, meus amados, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, Pastor Gisel Sanches, passando aqui com vocês para compartilhar uma palavra do Senhor Jesus rapidamente. Tá? Nós estamos aqui na cidade de Novo Repartimento, nós viemos aqui para ministrar num encontro missionário que vai acontecer, que está acontecendo hoje e amanhã, e aí nós estaremos ministrando a palavra de Deus. Já estamos nos preparando aqui. E a gente meditando aqui um pouquinho para falar neste encontro missionário, o tema lá é sobre a grande colheita, sobre aquele texto lá de Lucas capítulo 10, versículo 2, quando Jesus fala, né, grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. E o texto é muito interessante, Jesus fala que tem uma seara muito grande, mas que poucos ceifeiros estão lá para colher. E aí ele diz, roguem ao Pai, ao Senhor da seara, para que envie mais obreiros. O que Jesus está dizendo é assim, tem um grande trabalho para ser feito aqui, mas o pessoal que está aqui não vai dar conta. Uma primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, o que é seara, né? A gente fala muito essa palavra, mas afinal de contas o que é seara? Seara nada mais é do que uma plantação que foi feita, que já germinou, que já floriu e que já deu frutos, e agora os frutos estão maduros para serem colhidos. Então a seara é uma plantação que está pronta para ser colhida. Então o que Jesus está dizendo ali é o seguinte, olha, tem uma plantação ali que está pronta para ser colhida, e ela é muito grande, mas o pessoal que está aqui não é suficiente para fazer essa colheita. Então, ele aconselha, roguem e peçam ao Senhor, ou seja, ao dono desta seara, desta colheita aqui, para que mande mais gente, mais trabalhadores, porque os que estão aqui não vai dar conta. E aí você sabe que a plantação é o seguinte, quando o fruto está maduro para ser colhido, tem que ser colhido no tempo certo, na hora certa, porque se passar do tempo, toda aquela plantação, toda aquela colheita vai se perder. E é um prejuízo muito grande para o dono da colheita. E é essa a preocupação de Jesus. Olha, tem uma colheita muito grande para fazer. E a gente trazendo para os nossos dias atuais, trazendo para a nossa vida hoje, aquela colheita simboliza o mundo. Ele está dizendo assim, olha, tem aqui muita gente para ser alcançada pelo Evangelho, para ouvir a palavra de Deus, mas as pessoas que estão pregando, as pessoas que estão anunciando, não são suficientes. Tá? Muita gente, se não vir outros trabalhadores, muita gente vai se perder. Muitos frutos vão se perder, vão apodrecer, vão morrer, não serão alcançados, porque está faltando gente para fazer o trabalho. Um exemplo muito claro disso é a gente ver dessa falta de trabalhadores contra um mundo que está pronto para ouvir a palavra. Nós vemos vários textos na Bíblia, vários exemplos disso, né? O que Jesus está dizendo é o seguinte, o mundo está pronto, o mundo está aí, quer ouvir a palavra, tem muita gente que está só esperando uma palavra, tem muita gente que está só esperando alguém falar alguma coisa para que ele possa, então, se converter a Cristo. Por exemplo, Paulo fala, capítulo 10 de Romanos, ele fala, né? A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Aí ele diz assim, mas como ouvirão se não há quem pregue? Ele está dizendo assim, olha, essa fé precisa ser despertada, mas alguém precisa ouvir. Para essa fé germinar no coração dele, ele precisa ouvir, mas para ouvir alguém precisa pregar. E quem vai pregar? Como ouvirão se não há quem pregue? Então este é um texto que nos faz refletir. Um outro texto que nos mostra muito bem o que Jesus quer passar é o de João capítulo 4, quando Jesus conversa com a mulher samaritana e depois de toda aquela conversa, a mulher entende o significado de tudo e ela sai correndo até a cidade de Sicar. E lá ela anuncia, olha, eu vi o Cristo, conheci o Cristo, sei onde ele está. Se vocês quiserem vê-lo, vem comigo. Então a cidade inteira segue aquela mulher para ver Jesus Cristo. E aí vem um fato interessante, que quando aquela multidão está chegando, Jesus já está reunido com os discípulos. Aí Jesus diz assim para os discípulos, vocês não me dizem que ainda faltam 4 meses para a ceifa? Pois eu vos digo que os olhem para cá. E aí Jesus mostra, aponta a multidão que está vindo. E Jesus apontando para a multidão fala, pois eu vos digo, olhai e vede que os campos estão brancos para a ceifa. O campo, na verdade, que Jesus fala, são as pessoas que estão vindo, aquela multidão. Ele está dizendo, aquele campo ali que está vindo, aqueles frutos já estão maduros, só basta ir lá e colher. Mas quem que vai colher? Vocês. É o que Jesus está dizendo. Então,
Então a mensagem é muito clara. Existe um campo para ser alcançado, existe uma colheita para fazer, mas os trabalhadores não são suficientes. Aí Jesus, é essa mesma palavra que Jesus está falando lá em Lucas capítulo 10, quando ele fala, né? São poucos ceifeiros, os que estão aqui não vão dar conta. Né? E essa mensagem ela é muito clara, muito direta para nós. Né? Onde é que nós nos encaixamos aí? Nós somos os ceifeiros, nós somos os obreiros que Jesus manda chamar. Por quê? Porque todos nós nascemos com uma função, ninguém veio este mundo por acaso. Nós fazemos parte de um grande projeto de Deus para a evangelização, é necessário que se entenda isso. Você não foi salvo por Cristo para ficar sentadinho no seu banco. Se alguém te disse isso, faltou com a verdade com você. Porque olha o que a Bíblia diz. Pedro fala, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 9, ele fala: vós sois geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o fato de você ser salvo e ser liberto por Jesus é exatamente para você anunciar as virtudes dele. É o que a Bíblia diz. Então você e eu fazemos parte de um grande projeto missionário de Deus. E onde nós nos encaixamos? Lá onde Jesus fala, nesses obreiros, nesses ceifeiros que ele está chamando. Entendeu? Aí olha, é tão interessante que Jesus diz assim, no capítulo 10 ainda de Lucas, no versículo 18, Jesus fala: olha, e eu vi Satanás como um raio cair do céu. Ele está dizendo assim, Satanás já foi derrotado. Eu já derrotei Satanás, ele já caiu, ele não tem poder mais. Aí ele continua dizendo no versículo 19, e eu vos dou poder e autoridade para pisar nas serpentes, entendeu? Para pisar nos escorpiões. E aí ele diz, e toda a força do inimigo não vos fará dano algum. Porque ele está dizendo assim, olha, eu já venci o diabo, já derrotei Satanás, já fiz ele cair, e nenhum poder dele te fará dano algum, porque isso Jesus falando, eu estou te dando autoridade, estou te dando poder, estou te capacitando, te dando dons, te dando graça, te dando liberdade, te dando livramento, te livrei de tudo, apenas para você cumprir o propósito, que é ir lá e colher aquela colheita que já está pronta para ser. É isso que Jesus está dizendo. Ou você acha que você tem esses dons, que você tem essa facilidade de falar, tem todas essas qualificações porque você é bom? Não, não. Você só tem isso porque Deus te deu para usar em favor do reino. Então aí é a questão, onde é que você se encaixa nesta seara? Quem é você nessa seara? Entendeu? Então veja quais as facilidades que você tem para trabalhar, quais os dons que você tem, quais os bons adjetivos que você tem e onde você pode encaixar no reino de Deus. Você só tem essas qualidades, essas qualificações, esses atributos, porque Deus te deu para usar em favor do reino dele. Tá bom? Então, te encaixa aí. Esses ceifeiros sou eu e você. Esses obreiros sou eu e você. Certo? Então a pergunta é, onde é que você se encaixa aí? E aí eu volto lá para o início novamente. Existe uma grande seara, existe uma grande colheita para ser realizada. E os campos estão brancos, estão prontos, famintos, sedentos, prontos para ouvir a palavra. E o que eles precisam, nós temos. O que eles necessitam, nós temos. O que é que eles necessitam? Eles necessitam da palavra. Um exemplo muito claro disso é que Jesus fala na multiplicação dos pães, quando os discípulos dizem assim, Senhor, tem uma multidão aqui que quer comer, mas eles não têm comida, então manda eles para as outras cidades. Aí Jesus diz assim, não, não manda não, porque o que eles têm, o que eles precisam, vocês têm. O alimento que eles precisam, vocês têm. E que alimento? É a palavra. Então, o que o mundo precisa, nós temos. O que o mundo necessita, nós temos. E os campos estão brancos para a ceifa. Então, use o que Deus te deu. Te encaixa nesse projeto. E seja mais um ceifeiro, porque os campos estão brancos para a ceifa. Há uma grande colheita a se fazer, mas poucos são os ceifeiros. E nós estamos rogando ao dono desta obra para que envie mais obreiros. E um deles é você. Que Deus te abençoe.